Bom dia, amados, paz e graça. Amém. Como é bom a gente poder estar na casa do Pai. Como é bom a gente poder estar vivendo essa alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando temos essa confiança, quando temos essa certeza, nós sabemos que por onde nós andarmos, Deus se faz presente. Essa é a esperança que nós temos, que em todas as situações, em todo o tempo, em todo momento, Deus continua no controle da nossa vida. Hoje pela manhã é um momento agradável, um momento onde o sol está brilhando, depois de uma névoa bem grande, que não podia enxergar nada, agora tem o sol brilhando. É dessa forma que Deus trabalha na nossa vida também. Nós vamos passar por momentos nebulosos, mas temos a certeza que virá o brilho do sol. O brilho do sol é a esperança que Deus traz na nossa vida a cada amanhecer. Mesmo em tempos difíceis, nós sabemos que Deus continua presente. Essa é a esperança que nós temos. Nessa manhã eu quero estar compartilhando com os amados no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. É um texto bem conhecido da igreja, é onde Pedro anda sobre as águas, mas com certeza nós vamos tirar alguns propósitos para a nossa vida, bem gratificante. O título dessa mensagem nesta manhã é Na Água, porém Seco. Você já andou na água, numa chuva, sem guarda-chuva e permaneceu seco? É difícil, não é? Ou você já andou na rua, mesmo que não esteja chovendo, e passou um carro bem próximo de você e tinha uma poça de água e ele acabou te molhando? É muito difícil você estar na água e não se molhar, a não ser que você esteja em cima de uma embarcação. Mas quando você entra na água, no domingo passado nós falamos sobre isso, O você entrar na água, quando você coloca os teus pés, você já está molhado. Indiferente que seja só os pés, mas uma parte do corpo está molhado. E quando você entra até o joelho, depois você entra até a cintura e depois você pode mergulhar na presença de Deus. Mas nessa manhã eu quero estar trabalhando um pouquinho sobre essa constância na nossa vida. Mateus capítulo 14, a partir do 22, ele fala assim: Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ali, estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas por o vento que soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: É um fantasma? E gritavam de medo. Mas Jesus imediatamente disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou ao vento, ficou com muito medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesta manhã nós te agradecemos. Te agradecemos porque Tu nos concede vida. Tu nos ensina, Senhor, que um simples toque no Senhor nós podemos receber virtudes do Espírito Santo.
Que essa palavra, Senhor, que foi acabada de ler, possa surgir efeito na vida de todos nós que estamos aqui no templo, das pessoas que estão nos seus lares agora assistindo essa live. Que o Teu Santo Espírito possa entrar em cada coração, possa fazer a diferença, possa quebrantar os corações e possamos ser impactados. Que essa palavra continue sendo verdadeira, pois é a palavra do Senhor. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós começamos a entender e olhar a forma que Jesus age na nossa vida, muitas vezes parece que é muito estranho, né? Ele chama Pedro para andar sobre as águas. Pedro, todo cheio de temor, com medo, porque viram algo inacreditável. Imagine alguém andando sobre as águas. Você já tentou andar sobre as águas? É impossível, né? Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quando nós temos essa confiança em Deus, nós sabemos que tudo é possível. Pedro, ele lança um desafio para Deus, para Jesus naquele momento. Se é realmente Jesus, faça com que eu ande sobre as águas. Aí Jesus fala para Pedro quando ele começa a afundar: homem de pequena fé. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade e nós não confiamos. Pedro teve toda a oportunidade e começou a andar sobre as águas. Começou a caminhar sobre as águas. Mas quando nós nos distraímos, quando nós perdemos o foco, nós começamos a afundar. Na vida cristã é dessa mesma forma também. Quando nós perdemos o foco, nós começamos a afundar. Amados, quando nós olhamos ou contemplamos a natureza, nós chegamos a essa conclusão, né? Que para nós é impossível. É impossível andar sobre as águas. Mas a confiança que eu tenho no meu Deus, e sei que para Ele não há impossível, porque Ele é o Deus do impossível, eu continuo caminhando e crendo. Tanto no versículo 26 ele diz assim: Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Você crê nisso? Você crê dessa forma? Lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Nós podemos fazer grandes coisas quando nós cremos, quando nós temos a confiança em Deus e sabemos que Ele está no controle, porque para Deus nada será impossível. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Quando nós observamos essa verdade na palavra de Deus, nós entendemos que a nossa vida é uma vida de constante milagres. São milagres um atrás do outro. E muitas vezes a gente não para entender. Nós não entendemos que o que Deus está mostrando para nós todo o tempo é que nós vivemos sobre o milagre do Senhor e também somos os agentes de milagre nas mãos do Senhor. Deus nos usa para que a gente abençoe a vida dos outros. E quando nós começamos a viver dessa forma, nós conseguimos entender 3 motivos que fazem com que a gente possa estar mais próximo do Senhor. O primeiro motivo está no versículo 24 até o 26 do capítulo 14. Ele diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Amados, o medo, ele faz você perder a noção. Você já experimentou andar numa rua sozinho à noite? E quando você caminha, você dá uma olhadinha para trás, parece que tem alguém te seguindo, né? O medo faz isso, mesmo que não tenha ninguém. Você escuta um barulho e você já fica espantado. O medo, ele gera desconfiança.
O medo, ele gera pavor. E os discípulos jamais imaginaram que Jesus viria ao encontro deles sobre as águas. Porque era impossível. Pedro, um cara pescador, uma pessoa que conhecia muito as águas, sabia das profundezas, nunca tinha visto isso acontecer. Bateu aquele pavor. Imagine verem um vulto ou alguém vindo sobre as águas. O que será? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que realmente é um fantasma? O que é? Então, aquilo incomodou. Amados, o medo, ele nos incomoda. A Giovana, ela tem muito medo de temporal, né? E quando o tempo começa a se armar, começa a ficar feio para a chuva, ela corre até embaixo da mesa, né? Aí um dia nós perguntamos, por que Giovana você vai embaixo da mesa? Alguém me falou que embaixo da mesa é mais seguro. Pode ser, depende da mesa, né? A nossa mesa é bem segura, né? A nossa mesa pode cair um temporal em cima que ela talvez não seja abalada. Mas o medo, ele faz você procurar outras situações. E muitas vezes o medo do compromisso, da responsabilidade nossa com Deus, acaba nos afastando dele. Acaba fazendo com que você coloque uma barreira. Porque quando nós olhamos muitas vezes para Deus, o povo olha para Deus como aquele Deus que judia, aquele Deus que cobra, aquele Deus mau. Porque nós fomos criados, tá? A minha geração, talvez essa geração mais nova não é dessa forma, mas a minha geração, nós somos criados olhando para um Deus ditador. Tudo era pecado, nada podia ser feito. E quando a gente começa a conhecer verdadeiramente Deus, a gente vê que não é dessa forma. A gente vê que Deus é um Deus de amor. Porque se você fazer isso, Deus vai te cobrar, você vai para o inferno. Nós somos criados num tempo que nada podia ser feito, porque tudo era pecado. E eu ainda continuo dessa forma. Tudo que te tira da presença de Deus é pecado. Mas nós temos que aprender a viver conforme a vontade de Deus e ter liberdade. Por isso que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Tudo é permissível, mas nem tudo eu posso fazer. Isso é do que é a consciência. E quando nós olhamos para o Deus de amor, para esse Deus que nos protege, esse Deus de milagre na nossa vida, nós começamos a viver de uma forma diferente. E naquela época ainda esse povo não conhecia esse Deus de amor, porque eles vinham do tempo da lei, onde tudo era pecado, onde nada era permitido, e começaram a ver um Deus totalmente diferente. Aquele homem que andava sobre as águas, podendo trazer e fazer a diferença. Então, diante dessa verdade, para aqueles homens que estavam no barco, aquela indignação que levou eles muitas vezes ao medo, nós vemos que essa figura sobrenatural do fantasma trazia pavor. Mas nós vemos que Deus traz liberdade. Talvez hoje não seja essa figura do fantasma que te traz pavor. Talvez hoje até a tua situação financeira te traz medo. Talvez o medo de um relacionamento. Muitas pessoas hoje estão vivendo apavoradas com o medo da violência. Tem pessoas que não saem de casa por causa da violência. Tem pessoas que têm medo da insegurança. Nós não temos uma estabilidade hoje. A gente não pode entender o nosso governo, porque a direita ou a esquerda cria uma instabilidade, gera medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Muitas pessoas não saem de casa de medo de um temporal, como eu falei no início, de chuvas. Eu não posso sair, vai que dê um temporal, me pegue na estrada. Muitas pessoas estão com medo, apavoradas por causa do Covid. Eu não posso sair de casa porque eu vou ser contaminado. Tudo gera medo, tudo gera pavor. Outras pessoas têm medo de ficar em casa e querem estar na rua todo o tempo.
Então, amados, o que está gerando medo na tua vida? Qual é o fantasma? Como Pedro olhou e falou, será que é um fantasma? O que está te gerando pavor? Talvez o desconforto do teu trabalho, a insegurança que você tem no teu trabalho hoje, está te gerando pavor? Está te gerando medo? Está te sufocando? Tem pessoas comendo de tudo e de todos. Eu sei que quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, essas coisas não nos apavoram mais. Nós sabemos que tudo está no controle do Pai. É o que nós sempre falamos. Nós não temos medo da Covid-19. Nós temos um receio em pegar a Covid e contaminar outras pessoas. Por que nós não temos medo? Porque nós temos certeza da salvação. Nós temos a certeza que Deus está conosco. E se Ele quiser usar a Covid para nos levar para próximo dEle, que Ele seja exaltado. Como tem tantas outras pessoas morrendo de tantas coisas, né? Nós tivemos essa semana, faleceu o pastor Vilmar Paulista, ele foi pastor aqui dessa igreja, ele faleceu de câncer. Então, Deus está ceifando tantas pessoas. Também na semana passada faleceu o pastor João Pires, que foi pastor dessa igreja também, e ele tinha um problema no estômago, no intestino, fez cirurgia e não suportou. Então, amados, tudo pode gerar pavor? Sim, mas nós temos que ter a certeza que Deus continua no controle. Deus continua no controle de todas as ações. E Pedro, naquele momento, quando Jesus falou, sou eu, não se apavorem. O que veio na consciência dele? Se é realmente Jesus, então faça com que eu ande sobre as águas. Pedro teve medo, mas naquele ímpeto de Pedro, né? Todos nós sabemos que Pedro era um cara sanguíneo, tá? Era o cara que tinha fogo saindo pelos olhos, ele estava pronto para tudo. Naquele momento ele falou, então realmente se Jesus faça com que eu ande sobre as águas. Aí aquele cara medroso, que estava apavorado, ele teve confiança. Ele falou assim, realmente é Jesus. E Jesus falou para ele também. E se não fosse Jesus, será que ele já não tinha afundado no primeiro passo? Muitas vezes, amado, Deus fala para a gente, venha, tome uma posição, ande um pouco mais. E você fala, não, eu não vou. Será que é a voz de Deus mesmo? Será que é Deus me dando uma oportunidade? Eu prefiro ficar por aqui. Eu prefiro ficar com meus medos, eu prefiro ficar com minhas frustrações, eu prefiro continuar na mesmice. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que você tome uma posição, Ele quer que você abandone o medo, Ele quer que você deixe Ele agir na tua vida, porque Ele te traz liberdade. Lá em João 8,36 Ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas vezes nós não tomamos posições porque temos medo. Jesus, Ele conhecendo o pânico que se instituiu no barco naquele momento, quando viram Ele andando sobre as águas, Ele fala, no versículo 27 do capítulo 14, Ele diz, mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Talvez você está nesta manhã, ou nesse tempo, vivendo atemorizado, com fantasmas que rodeiam a tua vida, mas Jesus quer trazer libertação para você. Jesus quer fazer de você uma pessoa nova. Ele quer tirar essa insegurança que você está vivendo, esse medo, esse pavor. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. E os planos de Deus são imensuráveis, são maiores do que os nossos planos. Tudo aquilo que nós imaginamos, Deus tem algo maior para fazer. Quantas pessoas hoje estão vivendo com o fantasma da indiferença? Para mim tanto faz, para mim tanto fez. O importante é que eu viva a minha vida. Muitas pessoas não se preocupam mais com o próximo. Muitas pessoas estão com esse medo, com esse pavor. Mas Jesus diz para você nessa manhã,
não temas, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Eu que tirei você dos cantos mais remotos, não tenha medo. Jesus quer fazer com que a gente seja vencedor, mas nós precisamos abandonar esse medo, o medo de enfrentar as situações. A segunda atitude que eu vejo nesse texto também, né, é uma coisa que é bem ao contrário do medo, é euforia. Quantas vezes nós vivemos euforia? O versículo 28 ele diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Amados, a euforia, muitas vezes, ela nos leva a derrotas. Você é aquele cara que bate de frente com tudo, né? Lembra de Pedro? Né? Pedro, quando vão prender Jesus, o que ele faz? Ele puxa da sua espada e decepa a orelha do soldado, né? E fala para Jesus: olha, por ti eu dou a minha vida. Mas você lembra depois que Jesus estava preso? Que as pessoas falam para Pedro: olha, você é um deles? Que Pedro fala: não, eu não. Mas cadê aquela euforia? Cadê? Né? Eu lembro muito do tempo que a gente era criança, né? Quando a gente era criança tinha aquelas camanguinhas, né? O que é camanga? Você se reunia mais 2, 3 meninos lá e queriam bater no outro, né? Aí você ficava corajoso, você estava em um número maior, e quando você encontrava um cara sozinho e você sozinho, daí cadê aquele cara corajoso? Não tinha mais. Na euforia, no ímpeto, ali você se torna aquele machão, pode fazer todas as coisas, mas depois quando a poeira senta, você vê: puxa vida, não era mais assim. Não é assim. Então isso aconteceu com Pedro. Os versículos 31 até 34 do capítulo 26 de Mateus, tá? Mateus 26, 31 e 34 diz assim: então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Aquele homem que agia por impulso, aquele homem que falou para Jesus: olha, se és realmente Jesus, manda que eu ande sobre as águas. E ele foi e andou sobre as águas. Muitas vezes nós fazemos as coisas assim, no impulso. E o que aconteceu quando Jesus foi morto e crucificado e depois sepultado? Cumpriu a palavra que Jesus falou: o pastor da ovelha foi ferido e as ovelhas todas me abandonaram. O que aconteceu? Todos eles voltaram às suas rotinas antigas. Pedro voltou a ser pescador, tanto que Jesus, depois de ressurreto, encontra 2 dos seus discípulos no caminho de Emaús e pergunta para eles aonde eles estavam indo, e eles contam que estavam voltando para casa porque o mestre deles tinha morrido. Amados, nós temos que continuar caminhando na presença de Deus, indiferente da situação. Muitas pessoas conseguem permanecer no caminho se tiver alguém empurrando, se tiver alguém assoprando nele, falando: vamos, 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 caminhe. Nós precisamos ter essa força que vem do Senhor. Nós não precisamos viver só um momento de euforia. Vai ter uma festa, que alegria, eu estou lá. Vai ter um culto de oração, que tristeza ter que orar. Muitas vezes a gente vive assim. Nós não queremos ter intimidade, nós queremos apenas os aplausos, nós queremos viver aquele momento. E Pedro estava vivendo assim, vivendo na euforia. O que aconteceu com Pedro quando ele estava na euforia? Ele começou a afundar, porque ele achou que tudo era possível para ele. Ele não estava mais confiando em Deus, ele tirou os olhos do Senhor. Amados, quando você tira o foco do Senhor, quando você começa a dar prioridade às demais coisas, vem a frustração.
Quando você começa a olhar para o vento sopra muito forte, você começa a olhar para o vento, você começa a afundar. O nosso foco é Cristo. Nós temos que manter o nosso norte. Nós temos que manter o nosso norte, que é Cristo, olhar para Ele, que Ele é o consumador da nossa fé. Asseguro-lhes que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você negará. Nós estamos próximos de todos tomarem a vacina do Covid-19, né? Aqui na igreja eu creio que... Quantos já tomaram? Bastante. Né? Nós somos mais velhos, né? Para aí, já tá aqui em Papanduva com 30 anos, então nós estamos nessa fase, né, Edson? Nessa faixa etária. O Paulo, que é mais velho, ainda não tomou. Mas então as pessoas estão, por quê? Há uma euforia. Nós queremos tomar a vacina. Outros, uma outra euforia, nós não queremos tomar a vacina. O medo da insegurança. E o que eu falo para você? Tome a vacina. Você não orou e pediu para Deus que trouxesse uma cura para esse vírus? Nós não oramos desde o tempo que começou? E se Deus está mandando a vacina para te curar ou para te proteger, você vai dizer, não, eu não quero tomar. Vai que seja um fantasma. Eu não sei o que vai acontecer. Os discípulos estavam assim quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com temor. Eles ficaram com medo. Nós sabemos que a vacina não vai curar ninguém, mas ela vai ajudar a evitar as consequências do Covid. Não que você não vai pegar essa doença. Então, amados, nós temos que aprender a voltar à normalidade. Tudo gera pânico, tudo gera pavor. Não podemos deixar que a euforia ultrapasse a realidade. Por isso que a palavra de Deus manda a gente estar edificado na rocha que é Cristo. Se nós confiamos em Cristo, eu vou e tomo a vacina. É aquilo que eu falei antes, se Deus quiser me levar, eu vacinado ou não vacinado, Ele vai me levar. Mas eu posso me precaver para evitar de contaminar outras pessoas. Ou eu posso continuar vivendo no meu mundo egoísta. Se para mim está bom assim, os outros que se virem. Então, amados, nós não podemos deixar essa euforia, né? Nós temos que continuar olhando para Jesus. Não deixe as pessoas, né, verem em você a falta de bênção do Senhor. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e só reclamando, só chorando, só murmurando. Porque nós esquecemos de olhar o dom da vida que Deus nos deu, a salvação, a vida eterna. Mas nós queremos as demais coisas. Estamos buscando as demais coisas. Estamos perdendo foco. Pedro, quando começou a olhar para as demais coisas, olhar para o vento, para a tempestade, ele começou a afundar. Mas quando ele mantinha os olhos firmes no Senhor, ele andava sobre as águas. Você quer andar sobre as águas do Senhor? Você quer romper? Você quer continuar caminhando em fé? Viva o sobrenatural de Cristo. Pedro, por causa da sua euforia, né, foi ter com Jesus sobre as águas, sem sondar o tamanho da sua fé, sem saber aonde que estava posta a sua fé. Versículo 30 do capítulo 14, ele diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Amados, no mar da vida, quando nós tiramos o olhar de Cristo, nós começamos a focar nas coisas, nós perdemos esse relacionamento. Nós perdemos as bênçãos do Senhor. Talvez você esteja hoje afundando em crises, indiferente da situação, se for financeira, se for material, se for física, ou se for espiritual. Mantenha o foco em Cristo. Deus vai levantar o sustento para você. Deus vai continuar te cuidando. Talvez você esteja afundando porque no seu coração a sua igreja não oferece tantas coisas que você queria. A igreja não tem que te proporcionar nada, meu irmão. Você tem que ir à igreja por causa de Cristo.
não pelo que ela pode te proporcionar. Uma vez uma pessoa chegou e falou para mim: pastor, eu estou saindo da igreja. E eu pedi para ela: o que aconteceu, irmão? Ah, pastor, a igreja aqui já não tem mais nada para me oferecer. Uma pessoa culta, uma pessoa muito inteligente, mas mesquinha no seu modo de agir. Eu falei: mas quando você veio para a igreja, também a igreja não tinha nada para te oferecer. Não, claro. Foi aqui que eu aprendi, aqui que eu aceitei a Jesus, aqui que eu comecei minha caminhada com Deus. Eu falei: não. A igreja te proporcionou, mas quem tinha algo para te oferecer era Jesus. E Ele usou essa igreja para te abençoar. Então, amado, não venha para a igreja buscando alguma coisa, esperando que a igreja pode te oferecer. Ah, porque eu quero ir lá, porque aquele louvor é muito lindo. Se não tiver louvor, você vai para louvar a Deus. Ah, eu quero ir lá na igreja porque aquele pastor é abençoado. Você não tem que ir na igreja por causa de pessoas. Você tem que estar na igreja porque você vai prestar um culto agradável a Deus. É você que está prestando culto. Nós apenas somos os agentes que Deus está usando para te abençoar. Não somos nós que vamos te transformar. Então nós não podemos perder o foco. Não podemos olhar para as demais coisas. Quando você começa a olhar para as demais coisas, buscando aquilo que pode te oferecer, muitas pessoas, por que não querem sair do mundo? Porque o mundo sim oferece muitas coisas. O mundo te proporciona coisas agradáveis, mas o preço, a consequência disso é a morte, é um afastamento de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer trazer você para próximo dele. Talvez sua família esteja afundando por causa da tua inconstância. Talvez sua família hoje está se perdendo porque a tua inconstância, você não permanece, você não consegue se manter, você não consegue permanecer. Talvez hoje o teu relacionamento como casal está afundando porque você não consegue ter os pés firmes. Você não consegue ser aquele verdadeiro companheiro, aquela pessoa que está junto no seu lar. Porque você está olhando para as demais coisas. Você está preocupado em deixar a família bem de vida e não vive uma vida bem com a tua família. Quantos casamentos se acabaram porque o marido ou a esposa querem trabalhar, não que seja errado, mas trabalhar tanto e acabam esquecendo o princípio. Primeiro Deus e depois a sua casa. E ficam correndo, como a Bíblia fala, esmurrando ao vento. E isso tudo acaba. Você pode ter bens, mas se você não tiver um bem maior. Uma vez também, um irmão me falou, uma pessoa que eu discipulei, ele me disse: pastor, hoje eu tenho tudo na vida. Financeiramente sou muito bem sucedido, mas eu perdi a principal coisa que eu podia ter na minha vida, que foi minha família. Criei minhas filhas embaixo das máquinas, né? Eu e minha esposa trabalhando todo o tempo para hoje ser bem sucedido, e hoje temos uma empresa muito bem sucedida, mas a minha esposa tem um outro relacionamento e eu tenho outro. E as minhas filhas, umas estão comigo, outras com a minha esposa, então quebrou. Eu perdi o que era principal. Financeiramente, muito bem, mas espiritualmente derrotado, porque focou somente naquilo que poderia produzir prazer, mas não poderia trazer uma vida eterna. Então, cuidado, amados, com a euforia. A euforia pode roubar a alegria da salvação. E por último, amados, concluindo, a fé. Mateus 14:33 diz assim: então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Foi preciso algo sobrenatural para que os discípulos pudessem crer em Deus. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas querem crer em Deus quando elas veem um cego enxergar, veem uma pessoa que está de muleta soltar as muletas e sair correndo, veem uma pessoa que está numa cadeira de roda levantar e caminhar, ou ver um morto ressuscitar.
Tem muitas pessoas que precisam de algo assim para poder acreditar em Deus. Mas como seria melhor você acreditar em Deus pela salvação, pela tua vida, para você poder levantar de manhã e ter vida, e essa vida abundante? Aquelas pessoas queriam algo, né? Por isso que no 32 diz: quando entrar no barco, o vento cessou, veio refrigério, veio paz. Lá em Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas o ser humano quer ver, ele não crê nessa palavra, não crê que é algo sobrenatural, algo que vai acontecer mesmo que eu não veja. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Mas as pessoas querem algo palpável. Eu tenho que tocar, eu tenho que tocar, eu tenho que tocar, senão eu não acredito. Mas quando nós aprendemos a crer no impossível, nós vivemos algo diferente. A fé faz com que, assim que o nosso barco chegue à terra, as pessoas possam se aglomerar ao redor dele. E o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam no barco, com Jesus, voltaram à terra. E quando chegaram na terra, aquelas pessoas vieram ao redor. No versículo 36 ele diz assim: suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Essa é a confiança, amados. É a confiança que nós temos em Deus. É um simples toque. E hoje nós não precisamos tocar fisicamente em Jesus. Os nossos olhos da fé tocam em Cristo. Quando nós entramos na água com Ele. Quando nós não ficamos simplesmente molhando os nossos pés, mas quando nós entramos e deixamos a água chegar nos joelhos. Quando nós entramos um pouco mais e deixamos a água chegar na cintura. E quando nós chegamos na plenitude que nós não conseguimos mais ficar naquela água, nós nadamos na presença do Pai. É realmente isso que Deus quer fazer com que a gente aprenda. A gente viva em fé. Talvez, amado, hoje a tua enfermidade física, ela está te atrapalhando. Mas o que mais atrapalha na vida do ser humano não é a enfermidade física, não é a falta de dinheiro. O que mais incomoda o ser humano é a enfermidade espiritual. É a falta de um compromisso verdadeiro com Deus. É aquele povo que quer apenas ficar. Eu quero ficar somente, eu quero tirar proveito. Na linguagem popular, o ficar é tirar proveito, né? Hoje eu fico com um, amanhã com o outro, depois com o outro. Quero tirar proveito enquanto ela pode me abençoar, pode me dar o que eu quero, está sendo bom. A partir do momento que falar não, eu caio fora, vou para outro. E muitas pessoas vivem assim, a vida espiritual. E enquanto Deus está me proporcionando algo que eu quero, no meu interesse, então eu sou firme com Ele. Mas a partir do momento que eu acho que não está me agradando, eu vou partir para o outro lado. Amados, Deus quer que você viva uma vida segundo a vontade de Deus. Talvez aquela ferida na alma que você tem ainda hoje, aquilo que te machuca, aquilo que te constrange. Ah, mas eu fui ofendido, né? Eu passei por momentos difíceis na igreja. Todos nós vamos passar por adversidades. Não tire o foco de Cristo. Não tire o foco de Cristo. Atos capítulo 10, aliás, capítulo 4, versículos 10 a 12, a palavra de Deus fala assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Próximo aí. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Se você quer andar sobre as águas,
Creia em Deus. Creia no sobrenatural de Cristo. Não viva somente de entusiasmo. Não viva só na euforia. E também não viva só no pavor, no medo. Aprenda a viver rompendo em fé. Aprenda a viver em todo o tempo na presença de Deus. Quando você vive dessa forma, com certeza você vai ser mais que vencedores. Quero chamar os irmãos do louvor. Nós vamos cantar mais uma música, e aí eu quero orar com você. Que realmente você possa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida, nesse tempo precioso, nesse tempo que se chama hoje. Quando nós cremos dessa forma, nós entendemos que Deus continua no controle. Se você, talvez você que está em casa nesta manhã, está vivendo essas dificuldades, não deixe que as feridas da tua alma atrapalhem a tua comunhão com Deus. Peça para que Jesus cure. Ele pode curar, desde que você aprenda a viver na sua presença. Nesse momento, você que está aqui na igreja, ou você que está em casa, feche teus olhos. Não olhe para ninguém agora. Fale com Deus. Olhe apenas com os olhos espirituais, os olhos do teu coração, somente para Jesus. Como Pedro fez ao caminhar sobre as águas. Enquanto ele olhava somente para Jesus, ele conseguiu vencer todos os obstáculos. Enquanto ele tinha os olhos focados em Cristo, ele conseguiu andar sobre as águas. Talvez hoje possa haver tempestade na sua vida, onde somente a presença de Jesus pode entrar e trazer libertação. Somente Jesus pode entrar e trazer bonança. Ele acalma a nossa alma, Ele aquieta a nossa alma. Talvez a sua família hoje possa estar vivendo um momento crítico de relacionamento. Talvez há divergências, há discórdias, e você está fraco. Mas se apegue em Cristo que Ele vai te tornar forte. Talvez você comece a ver a sua casa sendo desmoronada. Como Pedro, quando tirou os olhos do Senhor, começou a afundar. Talvez a tua vida hoje pode ser uma vida muito tranquila, sem grandes dificuldades. Mas fique preparado para quando chegar as tempestades da vida, que podem ser enfermidades, desempregos, crises familiares. Você não sabe o que fazer.
e vai entrar em desespero. Talvez você vai agir como os discípulos de Jesus, ficaram com medo do impossível, do invisível. Mas tenha fé, creia, e Deus vai fazer você andar sobre as águas. Fale para Deus nessa manhã: eu quero, Senhor, agir dessa forma. Eu quero continuar crendo em Ti. Confie em Jesus, que às vezes mais coisas serão acrescentadas. Assim como os discípulos de Jesus confiaram e declararam que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus, você também pode fazer essa manhã. Pode dizer: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus vivo. Eu creio que Tu pode impactar a minha vida. Jesus, Ele não tem as suas mãos amarradas, Ele está com suas mãos estendidas para você. Ele espera que você estenda a sua mão para ser socorrido por Ele. Creia, confie. Se você quer estender as suas mãos para Jesus e falar para Ele: Senhor, segura nas minhas mãos, me socorre. Se você essa manhã deseja colocar toda a sua confiança em Jesus, fale com Ele, levanta a sua mão e diga: Pai, eu me entrego totalmente a Ti. Eu quero aprender a viver rompendo em fé. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, eu entendo, Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daquelas pessoas que são tementes a Ti. Aquelas pessoas, Senhor, que vivem conforme o Teu propósito. Nesta manhã, Senhor, as pessoas que clamaram, que pediram: Pai, eu confio em Ti, eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Atende, Senhor, esse clamor. Tira, Senhor, todas as inquietações do coração dessa pessoa, se está aqui no templo ou na sua casa assistindo essa live, ou vai assistir posteriormente. Que realmente Teu Santo Espírito possa impactar esses corações, possa transformar, e possamos ser mais do que vencedores. Que o medo, a euforia, se transforme em fé e segurança em Jesus Cristo, pois a Tua graça nos basta. Pai, nos leva agora para os nossos lares e nos dê uma semana repleta de paz, de vitória e de alegria, na força do Espírito Santo de Deus. Pois eu abençoo, Senhor, todos que aqui estão e os que estão em suas casas, em nome de Jesus, Teu Filho.